O Guardião Vermelho apareceu no trailer de Viúva Negra. Mas quem é ele? Vamos ver agora? Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Guardião Vermelho. Exatamente, nós estamos na semana em que saiu, até que enfim, saiu o trailer da Viúva Negra. E surpreendeu algumas pessoas e outras pessoas ainda continuaram meio que com uma certa descrença. Eu acho que eu sou uma das pessoas que ainda está um pouco descrente sobre este filme. Mas tudo bem, vamos lá. Então, durante o trailer do filme, mostrou-se uma cena que é a cena em que aparece o Guardião Vermelho. Mostra ele fugindo da prisão, depois ele colocando a máscara, né, a roupa, e aí vem até uma piadinha que falam, né, nossa, você tá gordo, né? Aí ele fala, não, mas ainda cabe em mim. E na cena seguinte, mostra ele lutando em pé de igualdade com o vilão do filme, que é o treinador. Mas quem é o Guardião Vermelho? Bom, se você assistiu aquela série Stranger Things, né, série de sucesso, né, jovem da Netflix, você viu lá que o Hopper, no final da terceira temporada, ele desaparece e lá na cena pós-crédito mostra que ele está preso lá na União Soviética. E aí o Hopper se liberta da prisão lá na União Soviética porque a Viúva Negra liberta ele e aí ele vira o Guardião Vermelho. Não, claro que não é isso. Mas é muito interessante, fala sério. Fala sério, isso não é interessante. A história do Hopper lá do Stranger Things bater certinho com o personagem Guardião Vermelho, pelo que é mostrado nesses momentos durante o trailer de Viúva Negra. Porque ele termina a série preso na União Soviética e no trailer do filme ele é libertado de uma prisão. Mas vamos deixar a brincadeira um pouquinho de lado. O Guardião Vermelho foi um personagem criado para ser o Capitão América lá na União Soviética. A União Soviética existiu desde 1917 até 1991 em 15 países da Ásia e do leste europeu. O modelo socialista foi implantado na Rússia em 1917 pela figura de Vladimir Ulyanov, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido também como Lenin. E durou até 1991, sendo que dois grandes eventos contribuíram para a sua desagregação e o seu fim em dezembro de 1991. O primeiro deles foi o evento que aconteceu na Ucrânia em 1986, com a explosão do reator lá de Chernobyl, que enfraqueceu o modelo soviético a partir daquele momento. E também em 1989, quando na Alemanha fez o seu processo de unificação, em que ela estava dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. E em dezembro de 1989, eles derrubam o Muro de Berlim, também conhecido como o Muro da Vergonha, e os dois lados se reintegram, fortalecendo ainda mais os movimentos para a desagregação da União Soviética. E é então que, unindo a esses dois programas, mais ao programa do secretário-geral do partido, Mikhail Gorbachev, que implanta os modelos de abertura e transparência política, que para ele seria para fortalecer o programa soviético, levou à sua ruína em dezembro de 1991. A figura do Guardião Vermelho foi criado dentro deste movimento, foi criado dentro dessa realidade. Então, o Guardião Vermelho, Alexis Shostakov, era casado com Natasha Romanov. Os dois eram da KGB lá na União Soviética. Tá? E os dois eram grandes agentes. Só que eles começaram a ver que o Alexis Shostakov, ele tinha uma peculiaridade, ele era ele era muito bom, mas os dois juntos enfraqueciam um pouquinho, que precisava criar uma forma de alimentar a raiva e o ódio deles para que eles tornassem excelentes agentes individualmente, separados. Então foi isso.
Após a Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, a KGB fala para Natasha Romanov que o Alexis Shostakov, seu marido, havia caído morto no campo de batalha, né, em processos de espionagem durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, o Alexis, ele ficou aprisionado e sofrendo treinamentos intensos, tornando-se cada vez mais grosseiro, cada vez mais duro, cada vez mais o soldado que eles queriam que ele se tornasse. Ao mesmo tempo, a Natasha Romanov, sentida pela morte do seu marido Alexis Shostakov, ela se integra cada vez mais dentro da KGB e recebe os treinamentos para virar a Viúva Negra. O personagem, então, do Alexis Shostakov recebe a indumentária e o título, que já era de outro personagem, de Guardião Vermelho, que seria o Capitão América da União Soviética. O personagem foi criado em 1967. No quadrinho, o primeiro quadrinho que aparece esse personagem é no Avengers 43. E este personagem tem algumas pequenas aparições, né, em histórias apresentando um pouquinho do passado da Viúva Negra. E como Guardião Vermelho, ele se torna um excelente soldado, e a Viúva Negra acabou seguindo para um lado e o Guardião Vermelho acabou seguindo por outro. Dentro dos quadrinhos, ele tem diversos encontros. Ela descobre que ele estava vivo, ele conta toda a verdade para ela, mas nos quadrinhos fica, né, esses movimentos, porque como ele é um vilão, em alguns momentos ele aparece como um anti-herói, lutando contra o Capitão América, outras vezes aparece ele idolatrando o Capitão América, né? E depois que acaba a União Soviética, pós-1991, ele deixa a figura de Guardião Vermelho de lado e adota a indumentária de Ronin, exatamente aquela mesma indumentária usada pelo Gavião Arqueiro lá no filme Vingadores Ultimato. Aquela cena que ele aparece com a roupa preta, com a espada, né? Lutando contra os orientais. O Alexis Shostakov também já usou essa vestimenta de Ronin nos quadrinhos. Agora, o que nós podemos, a partir disso, esperar desse filme? Bom, uma coisa nós sabemos, que muito provavelmente ele vai morrer no filme. Agora, será que neste filme ele vai ser marido da Viúva Negra? Será que ele foi marido dela? Vai ser ex-marido dela? Ou vão ser apenas conhecidos? Porque ela já teve, né? Ela tem um vínculo muito forte com o Gavião Arqueiro. Ela já teve um caso com o Hulk, né, com o Bruce Banner. Então como é que vai ficar essa relação entre os dois? E como é que vai ficar essa história do Guardião Vermelho? Porque ele é muito famoso durante o período de União Soviética e a União Soviética já acabou há muito tempo, pelo menos no filme da Viúva Negra. Será? Ou não? Ou será que esse filme da Viúva Negra ainda guarda segredos, mostrando em que período que está acontecendo essa história? Muito bem. Se você não conhecia o Guardião Vermelho, agora você já está conhecendo este personagem, que será brilhantemente interpretado, personalidade de David Harbour, o Hopper de Stranger Things. Ok? Um abraço e até a próxima!